da nossa disciplina, né? Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Na realidade, sobre as afecções que acometem o sistema cardiovascular. Então, a gente começa a analisar, né, ver o sistema cardiovascular como questões anatômicas. Então, a gente sabe que é um órgão realmente muscular, oco, que é localizado no centro do tórax, né? Que possui realmente duas câmaras, né? Que um é átrio e a outra é ventrículo, sendo o átrio é o responsável realmente por coletar o sangue, enquanto o ventrículo é aquele que ejeta o sangue, certo? Pesa aproximadamente 300 gramas, né? Possui duas bombas distintas, né? Que o lado direito vai levar sangue para todo a questão dos pulmões e o lado esquerdo vai levar para o restante do corpo. Então, direito, pulmões e esquerdo, corpo, tá? Então, a gente analisa, né, a posição da veia cava, a válvula pulmonar, os átrios, né, a aorta. Então, a gente começa realmente a analisar todas as questões anatômicas para compreender o que acontece. E quando a gente para realmente para ver os movimentos, né, rítmicos do coração, né, o pulsar do coração, os movimentos realmente de contração e relaxamento do coração, a gente sabe que contração, ele está realmente se contraindo, né, na medida que o sangue é ejetado, que é chamado de sístole, tá? E o relaxamento, que é justamente quando as câmaras elas enchem de sangue, né, para preparar para ejetar esse sangue, é chamado de diástole, certo? Então, veja o que acontece na sístole e o que acontece na diástole, certo? Sístole e diástole. As afecções mais comuns do sistema cardiovascular. Então, a gente começa a falar primeiro sobre a insuficiência cardíaca, certo? Sendo ela dividida entre insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda. Lembrando que a direita já diz, né? A falência do ventrículo direito e a esquerda é a falência do ventrículo esquerdo, certo? Então, é uma condição realmente onde o coração ele não vai ter uma capacidade ideal para bombear aquelas quantidades suficientes de sangue, para assim satisfazer toda a necessidade realmente do corpo, tá? Seja de oxigênio ou de nutrientes. Então, a gente para analisar aqui a sua etiologia, vai variar desde cardiopatia valvar, hipertensão arterial sistêmica, tá? Problemas primários como miocardiopatias, tudo isso acontece. E quando a gente para analisar a fisiopatologia, né, da insuficiência cardíaca, a gente percebe que tem uma falência naquela força, né, de bombear. Então, a gente vê a falência do coração como bomba, né, por comprometimento e suas propriedades contráteis. Então, consequente a isso, o débito cardíaco diminui, e diminuindo o débito cardíaco, diminuindo o trabalho cardíaco, né, vai existir realmente um acúmulo, né, um armazenamento excessivo de sangue nas cavidades cardíacas, certo? Nos pulmões e nas veias realmente que trazem o sangue ao coração, certo? Então, analisando as manifestações clínicas, a gente sabe que ela é dividida em direita e esquerda. Então, sendo assim, a insuficiência cardíaca, a depender do lado que qual está acometendo, vai realmente manifestar sinais e sintomas que são diferentes. Então, na direita, a gente observa muito edema, né, em membros inferiores, hepatomegalia, distensão abdominal, anorexia, náuseas, nictúria, tudo isso realmente é muito frequente na insuficiência cardíaca direita. Já na esquerda, a gente observa desde a atorpneia, a tosse, a fadiga, né, a ansiedade, a dispneia realmente de esforço, certo? E para diagnosticar essa insuficiência cardíaca, a primeira coisa que a gente faz é o exame clínico, né? Então, o exame clínico, as queixas do paciente, é o fato mais importante que a gente tem que analisar. Quais são as queixas desse paciente? Esse paciente está se queixando de quê? Tá? A partir disso, a gente vai usar os métodos propedêuticos para fazer essa avaliação. Como é que está o pulso? Né? Ele está fraco e acelerado? Tem hipotensão arterial? Né? Existe o aumento do coração quando é feito realmente a ultrassom. A gente observa, né? Eco, ultrassom, todos esses outros exames a gente vê, né? Tem aumento do fígado, ganha muito peso, né, num período realmente curto, e tem acúmulo realmente de líquido, seja no abdômen ou nos membros inferiores. Então, é feito o eco, como eu falei para vocês, o eletrocardiograma, né, até mesmo um raio-x. Então, a nossa assistência de enfermagem é o quê? Dar repouso, né, para esse paciente, a fim de reduzir, né, todas as condições, as queixas dele, né, for ofertar para ele oxigênio, porque esse paciente ele é um paciente que vai precisar devido realmente ao fluxo, certo? Reduzir o estresse, controlar os sinais vitais a cada 2 horas, controlar realmente a ingesta e a eliminação realmente de líquidos a cada 2 horas e o peso diário. Lembrando que esse peso diário, esse paciente ele tem que ser pesado todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, hoje ele vai ser pesado às 7 da manhã, então amanhã ele tem que ser pesado às 7 da manhã novamente, certo? E fazer o balanço hídrico, né? Quanto entra de fluido, quanto que sai, certo?
Então, vamos monitorar essa resposta desse paciente, reduzir a ingesta de sódio, tudo isso é muito importante. E administrar os medicamentos e cuidados conforme prescrição. E eu acho muito importante essa característica aqui que a gente tem que fazer, que é avaliar a questão de edema, tá? Ver se edema, se ele é crescente, se ele está diminuindo, a gente analisa muito isso. Em relação à farmacologia, né, da insuficiência cardíaca, o que é que a gente pode ver? Vai ser usados realmente inotrópicos, né, como digoxina, dopamina, dobutamina, que é para aumentar justamente essa força de contração, né, do coração, certo? Podem ser feitos diuréticos, né, para reduzir, visando reduzir edema, como hidrocortiazida, furosemida, né, e os vasodilatadores que vão vasodilatar, fazendo com que não tenha tanta acúmulo de sangue na circulação, como nifedipina, né, e captopril. Então, ter cuidado realmente, né, na administração dos medicamentos, né, averiguar qualquer sinais realmente de intoxicação, se esse paciente tem vômito, distúrbios visuais, cefaleia, confusão mental, anorexia, todas essas características são importantes realmente para a gente olhar. E se a frequência cardíaca estiver igual ou mais baixo que 60, né, batimentos por minuto, a medicação ela não deve ser administrada, porque pode induzir realmente bradicardia, tá? Então, a questão dos diuréticos, quando a gente vai analisar, oferecer sempre o diurético pela manhã para preservar realmente a função renal, certo? Pesar o paciente diariamente, fazer balanço hídrico, como eu já falei para vocês, certo? E manter essa vigilância em relação à diurese desse paciente. Aí as coronariopatias. Então, primeiro nós temos a angina, que é aquela dor torácica transitória. Quando a gente para ver, muitas vezes a angina ela é confundida com infarto, ou então associada ao infarto, porque a gente sabe que um dos sinais clínicos característicos do infarto é justamente a angina, certo? Mas a angina ela vem também como uma comorbidade, ela vem também como uma afecção desse aparelho do sistema cardiocirculatório, certo? Então aquela dor torácica de início súbito, certo? É justamente quando o miocárdio não recebe oxigênio suficiente. Então tem essa sensação de pressão, de dor, certo? Ela pode ser feita realmente ocasionada por uma aterosclerose coronariana, né? Que é justamente a questão de obstrução de uma artéria coronária principal. Aí daí, eu vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar para vocês entenderem uma coisa. Eu pego uma luz de vaso normal. Uma luz de vaso normal. Aqui nós temos realmente uma luz de vaso normal, né? Uma artéria normal. O fluxo sanguíneo aqui, ele tá correndo normalmente. Tá correndo livremente. Quando a gente pega uma aterosclerose, né? Uma placa de ateroma, então são placas de gordura que podem ficar aqui, né, no interior da luz do vaso, impedindo com que o sangue corra normalmente, reduzindo tanto o fluxo quanto criando aqui coágulos. Então, esses coágulos, eles podem ir crescendo, ocluindo, né, a própria artéria, ou até mesmo essa placa de ateroma que está aqui, ela pode deslocar, fazendo com que exista uma oclusão aqui. Então, teve essa oclusão, impede realmente a passagem do fluxo sanguíneo, causando obstrução do fluxo sanguíneo, tá? Seja por um coágulo que se forma, ou pela placa de ateroma própria que sai e fica. Ou então ela cresce o suficiente para ficar realmente de forma a reduzir a luz do vaso. Então, se vocês pararem para ver a questão de pressão, né? Que é feita, que é exercida, tudo, é só vocês pensarem numa mangueira. Nós temos uma mangueira. Se a gente abre a torneira e deixa a mangueira, a água correr livremente, a água ela vai correr livremente a água da mangueira. Se a gente pega e coloca o dedo na pontinha da mangueira, a gente percebe que a água ela vai correr o quê? Mais forte, né? Então, isso acontece também o quê? Elevação de pH, entre outras características que são muito típicas realmente nesse caso. Então, observa aqui, como eu falei pra vocês, ó. Vem a artéria coronária, né? Aqui tem realmente depósito, né, na placa de ateroma, certo? Aí vem aqui a aterosclerose, né? A capa fibrosa realmente delgada. E aqui o trombo, ou coágulo, como eu falei pra vocês. Pode ser que essa placa de gordura, ela cresça tanto a ponto de tapar a luz do vaso, impedindo o fluxo sanguíneo. Assim como podem formar coágulos, né? Devido a grande acúmulo realmente de sangue no local. E impedindo com que o sangue passe, que gere os coágulos. E ele mesmo vem obstruir a luz do vaso, certo? Então, a gente percebe que tem um fluxo coronariano insuficiente, né? Consequente a isso, tem um suprimento inadequado de oxigênio, né? Para essas células do miocárdio. Então, a dor, ela pode variar, tá? A intensidade dela pode variar, né? Desde somente uma pressão no tórax, até mesmo uma dor agonizante, certo? Vai ter sensação de asfixia, tá bom? Ou estrangulamento, acompanhado também de fraqueza nos membros superiores. E tem uma sensação de morte eminente. Então, os fatores de risco
emoções, exposições a baixa temperatura, esforços físicos, certo? E quais são os sintomas? Primeiro nós vamos falar sobre a questão de sensação, né? Intensidade e localização. Quando a gente para ver realmente essa dor, né, angina, ver essas características desse ataque de dor, né, devido a essa isquemia, então a gente percebe que é variável, tá certo? Pode ser uma sensação de pressão substernal, até uma dor agonizante, até mesmo uma sensação de morte iminente. Então a sensação vai ter aperto, queimação, esmagamento, enforcamento, gases, entre outros, tá? A intensidade geralmente discreta ou moderada e raramente, né, vem a ser forte realmente. Mas pode sim acontecer e a sensação pode ser realmente de morte iminente, certo? Então a localização no retroesternal ou discretamente para a esquerda do externo, certo? A duração normalmente dura de 5 minutos, né, em média, mas pode ir até 20 minutos, 15, 20 minutos, em caso de uma raiva muito extrema, tá bom? Então, o que vai fazer aliviar? Repouso e nitroglicerina, tá bom? Então, o paciente pode apresentar sudorese, tonturas, palpitação, distúrbios digestivos, náuseas, vômitos, são muito característicos nesses casos de angina. A complicação da angina é justamente, como eu falei para vocês, o infarto agudo do miocárdio e, consequente também, a própria morte súbita. Então, é feito eletrocardiograma, teste de esforço, né, aquele de esteira, rolante, ou até mesmo na bicicleta, angiografia também é muito feito, e através da anamnese, né, do paciente, e avaliação de todas essas manifestações clínicas da dor, tá? Então, vamos lá. A gente pede para esse paciente, né, que está com angina, repousar a fim de reduzir o consumo de oxigênio, né, avaliar as características de dor no peito e todos os sintomas associados, avaliar a respiração, avaliar pressão, avaliar a frequência cardíaca, tá? Identificar realmente quais são as condições, as situações e atividades que provocam dor no paciente, orientar sobre a importância de redução de todos os fatores de risco, esclarecer a família e o paciente sobre os medicamentos, horário e como deverão ser tomados, certo? E explicar realmente a relação entre dieta e estabelecimento do quadro, porque a dieta é o principal meio também de prevenção, uma vez que as placas de ateroma elas são geradas com uma dieta muito, né, rica em gorduras, certo? Passando de angina, a gente vem para infarto agudo do miocárdio, que é justamente quando tem a própria angina, né, quando tem a aterosclerose, e lembrando que os sintomas do infarto ele pode ser confundido realmente com sintomas mais corriqueiros, como flatulências, dores musculares, tensões, entre outros também, certo? Então, é uma situação que é causada realmente pelo estreitamento da artéria, como a gente já falou naquelas páginas atrás, né? Tem o estreitamento da artéria, tem aquele estreitamento da artéria, e depois do estreitamento da artéria, que nós podemos observar, tem essa diminuição da luz do vaso, acontece todo o processo de aterosclerose e tem essa corrupção de fluxo sanguíneo, né? Vai corromper, ou seja, vai diminuir o fluxo sanguíneo e muitas vezes vai obstruir a passagem do sangue, fazendo com que realmente aquele local ele acaba sofrendo necrose, enfim, e o miocárdio ele acaba falecendo. Então, é muito importante falar sobre infarto, porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas infartam nem sabem que infartaram, né? Quando são infartos leves. Muitas vezes o infarto ele pode ser fulminante, que ele já leva o paciente daquela condição de um infarto agora uma condição realmente de morte absoluta. O infarto ele pode ser confundido com dor de dente, né? O paciente está referindo somente a uma dor de dente, tá? Um paciente que está sudoreico, está dispneico, certo? Muitas queixas gástricas, né? São apresentadas durante o infarto agudo do miocárdio. Então, ele pode sim ser confundido com outra afecção, com outra problemática num contexto geral. Então, compreendendo, né, infarto agudo do miocárdio, conhecendo essas condições, a gente para observar que vai ser normal realmente num infarto agudo do miocárdio, vai ser normal, muito normal, né, essas queixas gástricas, né? O paciente realmente vai referir dor abdominal, sensação de má digestão, né? Todo esse contexto. Dor de dente. Não somente a angina como dor. Desculpa, minha gente, não somente a angina como dor, tá certo? Como uma dor realmente que pode irradiar, que pode passar. Não somente a angina, certo? Então a gente observa muito isso. A incidência realmente do infarto é em homens, né? Onde o homem ele é maior, né? Principalmente em homens acima de 40 anos, né? Isso é muito observado. E também a gente para ver que o infarto ele é muito comum em pessoas mais jovens, devido ao estilo de vida que as pessoas adotam, tá bom?
Então, a gente para ver. Falta de atividade física, obesidade, tabagismo, diabetes, sexo masculino, né? O uso de contraceptivos oral por mulheres de mais de 40 anos. Períodos realmente prolongados de tensão, frustração, hostilidade, uma idade realmente depois dos 30 anos. Tudo isso são fatores de risco. Então, quando a gente para realmente para ver as condições que predispõe, né? A gente observa tudo isso, principalmente a vida sedentária, tá? Assim como a ingestão de quê? Muita gordura, certo? Porque esse acúmulo realmente de gordura no sangue é devido à alimentação que vai estar ali causando esses trombos, esses coágulos, certo? Então, se a gente para ver a questão da anatomia da irrigação do miocárdio, a gente para ver, né, uma irrigação normal, e quando a gente para ver a irrigação normal, quando acontece um trombo, realmente tem essa oclusão, e vem acontecer realmente a obstrução, a gente percebe que se o trombo for nessa aqui, se for bem aqui, certo? Então, a gente percebe que aqui para essa outra região, né, não vai descer realmente a circulação, fazendo com que essa área muscular realmente tenha a morte, tá? Então, como eu já falei, as placas de gordura, certo? Ficam causando essa oclusão, tá? E observem aqui, ó, o trombo ele foi bem aqui. Bem aqui foi o trombo. Ó, bem aqui. Aí nessa região aqui, pode ver que já não tem mais irrigação sanguínea e consequente morte. Assim como nessa imagem. Aqui tá realmente, ó. Aqui vem a artéria ocluída. Ela tá ocluída aqui, pode ver que para aqui não vem irrigação, causando realmente, levando a essa morte, né, do miocárdio. Lembrando que, como eu falei pra vocês, pode ter palidez, confusão mental, náuseas, vômitos, tá certo? Angina, né? A dor súbita pode ser na mandíbula, nas costas, no pescoço, nos membros inferiores. Então, o paciente pode apresentar tudo isso, tá certo? Então, a gente vai ter que promover vasodilatação, reduzir chance de recorrência, de repouso, controle de pressão. Então, vai haver perfusão. Então, quando a gente fala sobre abordagem terapêutica, eu gosto muito de abordar o seguinte termo. Eu gosto muito de dizer que a gente vai adotar o tratamento para infarto da seguinte forma. Monabist, tá? Decorem esse nome, Monabist. Por que Monabist? Vai ser o nome da medicação, do tratamento. M de morfina, O de oxigênio, N de nitratos, A de aspirina, B de beta-bloqueadores, C de clopidogrel, tá? E H de heparina. Então, são todos os medicamentos que são utilizados realmente como abordagem terapêutica para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, como eu falei para vocês, vai ser utilizado nitratos, oxigênio, né? Todos esses medicamentos, vai ser feito eletro para ver como é que tá realmente, qual vai ter a alteração, se vai ter alteração, se não tem, qual o local que tá tendo alteração, C4, C6, né? É necessário exames específicos para analisar realmente esse ritmo cardíaco. Pressão arterial. Então, quando a gente fala sobre a pressão arterial, a gente tem como afecção associada à pressão arterial, nós temos a hipertensão arterial. É uma doença crônica, não transmissível, de natureza de vários fatores, né? Muitas vezes assintomática, ninguém sabe que está hipertenso, né? Ninguém sabe realmente que é hipertenso. Muitas vezes oferece essa característica realmente assintomática, né? É mais frequente realmente entre indivíduos da raça negra, tá bom? E é denominado assassino silencioso, porque não produz realmente sinais e sintomas durante muitos anos. Então, quando a gente para analisar a pressão, é importante que a gente olhe primeiro a questão da análise, né? Nós temos a pressão sistólica, arterial máxima, e temos a diastólica, que é a mínima. Então, quando a gente fala sobre pressão máxima, pressão mínima, a gente lembra que a pressão máxima é aquela que vem primeiro, né? Que pode ser 120 por 80, por exemplo. Então, aqui nós temos a pressão máxima e a pressão mínima. Então, aqui a gente sabe que é sístole e aqui a gente sabe que é diástole. Então, pressão sistólica e pressão diastólica, certo, pessoal? Então, pode haver realmente uma diferença fisiológica, né, entre membro superior direito e membro superior esquerdo, né, de mais ou menos uns 4 milímetros de mercúrio, tá? Pode ser realmente que seja normal acontecer. Então, não é aconselhável ferir sinais vitais nos membros inferiores, tá bom? A maior tensão realmente causada, né, pela contração, ela vai refletir na integridade dos corações, das artérias, arteríolas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. E a gente para perceber também que
ao passar dentro das artérias, o sangue, né, ele vai encontrar uma resistência. E essa resistência encontrada pelo sangue é justamente a pressão que é provocada pelo átrio, né? E quanto mais estreita uma artéria, maior a resistência à pressão para a passagem de sangue. Aí eu trago para vocês mais uma vez aquela questão que eu falei sobre a abordagem realmente de a gente pegar uma mangueira, né, e a gente exercer essa pressão na mangueira, de botar o dedo na frente e ver realmente como a pressão vai mudar, certo? Então, ela pode ser classificada realmente entre primária ou essencial e entre hipertensão arterial sistêmica secundária, tá bom? Então, a primária ou essencial, ela corresponde a 90% dos casos, não há causa específica identificável realmente para ela, tá? Já a secundária corresponde a 10% dos casos e ela acontece, né, decorrente de outras doenças orgânicas, certo? Então, a gente sabe para ver que esse tipo de hipertensão, ela é remitente desde que afaste a causa. Então, a gente para ver a classificação delas. Então, essa classificação, né, foi feita em 2017 e ela classifica a pressão sistólica normal como 120, elevada a 120 a 109, hipertensão estágio 1, 130 a 139, hipertensão estágio 2, maior que 140, e a pressão diastólica, né, menor que 80 ainda elevada, né, hipertensão estágio 1, 80 a 89, hipertensão estágio 2, maior ou igual que 90, tá? Então, a gente para ver em relação a maiores de 18 anos, né, as classificações da PA, certo? Então, é só uma tabela ilustrativa para que a gente entenda principalmente a hipertensão estágio 3, que é maior ou igual a 180, né, maior ou igual que 110. Valores de pressão sistólica e diastólica, tá? Então, para a gente poder fazer a verificação da PA do paciente, né, a gente deve explicar para o paciente o procedimento, colocar o paciente sentado, né, certificar que ele não está com a bexiga cheia, que ele não praticou exercício, né, a 60 minutos antes de ser verificada a PA, se não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, né, se não fumou nos 30 minutos anteriores, visto que o cigarro ele altera a pressão, né, o paciente deve estar sentado com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado realmente na cadeira e relaxado, o braço deve estar à altura realmente do coração apoiado para que a gente possa realmente fazer a realização da medicina PA. Então, tudo aí vocês viram em fundamentos, né? E na aula que eu vou passar para vocês, matéria que eu vou fornecer para vocês, vocês vão poder verificar melhor essa questão, tá bom? Então, ver a questão de verificação do PA, né? Os sons de Korotkoff, como é que foi feita? A PA, ela é verificada como? Vai ser verificada a sistólica, vai ser verificada no primeiro som de Korotkoff, a diastólica no quinto som de Korotkoff. Então, isso são realmente condições de fundamentos, né? Que eu acredito que todos já pagaram, né? Então, alguns dos sinais da hipertensão arterial, quando realmente ela aparece, certo? É justamente aquela sensação de mal-estar, ansiedade, agitação, cefaleia, muito frequente, é muito característico, né? A cefaleia com associação à hipertensão arterial sistêmica, tá? A tontura, o borramento de visão, dor no peito, né? Tosse, falta de ar, formigamento nos membros e até mesmo sangramento no nariz, tá? Então, quais são as consequências da pressão alta? Então, a gente para ver que os vasos, eles são recobertos, né, internamente por uma camada muito fina e delicada, né? Que é machucada quando o sangue está circulando com a pressão muito alta. Então, com isso, os vasos, eles vão se tornando endurecidos, estreitados e podem, com o passar dos anos, entupir e até mesmo romper, né? Outras condições agravantes que a pressão arterial pode trazer é justamente o infarto, o derrame cerebral, insuficiência renal, tá? Todas essas situações são situações muito graves que podem ser evitadas com o controle da pressão, certo? E o tratamento para pressão alta deve ser feito através de remédios, medicamentos, conforme prescrição médica, tá? E também hábitos de vida saudáveis, né? Como alimentação, prática de exercício físico, entre outras condutas terapêuticas. Então, para hipertensão, nós usamos diuréticos, inibidores de adrenérgicos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de ECA, tá? Todos esses medicamentos, eles são utilizados realmente para combate à hipertensão arterial. E quem tem realmente pressão alta deve tomar esses remédios todos os dias, né? Não adianta tomar medicamentos durante um certo tempo e achar que está curado e parar. Lembrando que a medicação é conforme prescrição e ordem médica. Então, a gente tem que realmente aguardar para poder ver o que é que faz,
tá? Se tira, se não tira, se aumenta a dosagem, se não aumenta, realmente só quem pode fazer isso, fazer essa alteração, é o médico, o profissional médico, tá certo? E o que a gente pode fazer enquanto enfermeiro, enquanto equipe de enfermagem, é fazer com que esse paciente tenha consciência que ele deve ter hábitos não medicamentosos, né, que vão fazer com que essa doença realmente ela seja estabilizada, ela seja realmente controlada, né? Então, é controlar peso, praticar exercício, evitar fumar, beber, controlar estresse e diminuir realmente a ingestão de sal, tá bom? Então, tem todos um leque de realmente cuidado de enfermagem, né? Instruir o paciente sobre a importância do tratamento, sobre o tratamento não medicamentoso, atentar a efeitos colaterais das medicações que são tomadas por esse paciente, né? Ver sinais de insuficiência cardíaca, né? Avaliar tudo isso e, um contexto em si, favorecer para o paciente um tratamento humanizado. Então, quando a gente presta esse tratamento humanizado para o paciente, a gente faz educação em saúde com ele, para que ele tenha consciência dos hábitos de vida, né, da ingestão dos medicamentos, tudo. Isso aí a gente já está fazendo realmente um grande avanço, né, e constitui realmente a maior probabilidade de tratamento do paciente. Porque os medicamentos sozinhos, sem uma dieta, sem uma mudança realmente não medicamentosa, não adianta, certo?